E eu fazia, era como todo mundo foi, assim, de pegar as panelas de manhã mesmo pra ficar tocando. Eu sempre gostei muito de música, desde criança, desde muito pequena, eu sempre gostei. E assim, eu sempre fui muito apaixonada por instrumento de cordas. Eu acho que a minha trajetória musical, assim, ela deu uma pausa durante a pandemia, né, quando meu último show foi com o Júnior, dezembro de 2019, a gente fez um show e aí eu viajei, fui para São Paulo. Quando eu retornei, tava toda aquela questão da pandemia. E aí os músicos foram os primeiros que pararam, né? Porque parou o show, pararam todas as coisas e fomos os últimos a retornar também. E aí, paralelo a isso, né, eu sempre desenvolvi outras atividades profissionais, né, além da música. A vida não pode parar, né? Justamente. E aí, durante esse período, foi justamente onde eu me dediquei a outras coisas, né? Eu já estava fazendo faculdade, né, de administração, então, assim, eu estava realmente dedicado àquilo, porque a música realmente estava pausada pela questão da pandemia. Então, depois disso, eu me dediquei profissionalmente ainda mais, né? Hoje eu estou atuando na minha área, né? Faço parte da gestão da Secretaria de Assistência Social, né? Uma política pública muito importante aqui. Mas, vez ou outra, ainda faço uns shows particulares. Assim, tem algumas pessoas que pedem, né? Mas, assim, profissionalmente falando, para ir fazer show em outros lugares, eu dei uma pausa, de fato. Mas aí, algumas coisas particulares eu acabo fazendo, até pelas amizades, né? Os amigos, às vezes, vamos fazer um show e tal, eu acabo aceitando. Mas sempre tem na caixinha um projeto, não tem nenhum? Tem. Com certeza Tem. Inclusive, Diego, esses dias, né? Me despertou aí até para algumas coisas. A gente tava em um momento que nem era oportuno, a gente tava entre amigos, ele começou, de boa, começou a falar de umas coisas autorais, e eu tenho muita coisa autoral, tenho muita música, sabe, que eu nunca gravei, que ficaram engavetadas, muitas letras, né, Júnior? E aí, ele me despertou um pouco disso, né, aí me puxou, a gente... Esse Diego, ele é desenrolado demais. Ele funciona demais a galera. Pega. Tem que tirar o chapéu pra esse camarada aí, viu? Pois é, então um projeto que talvez possa ser desenvolvido até com um dedinho também de Diego, talvez é nesse sentido, de algo mais autoral, de tirar as músicas que estão engavetadas e Muito bem. tocar. Pois é, Rocha, deixa o tempo passar não, né? Pois é. E Joyston, o que faz hoje? Então, paralela à música, nem tão paralela assim, porque tem a ver, né? Hoje eu fiz, ao longo da minha trajetória, eu sempre tive um desejo de estudar música, né? De fazer uma faculdade, e eu tive essa oportunidade em 2011, né? Eu fiz faculdade de música, fiz licenciatura em música e com habilitação no instrumento, que é meu instrumento de bateria. Tive essa oportunidade em fazer essa faculdade tão sonhada, né? Não foi fácil tomar essa decisão, porque eu tive que largar muita coisa na minha vida. A vida da pessoa Né? é assim. Porque, e assim, contra quase todo mundo, que ninguém, você é louco, você está com emprego. Porque quando eu passei muito tempo no ASA, eu estou há 25 anos no ASA, na América, Rapaz, né? tem história. Eu entrei em 2021 e quando foi em 2010 me bateu uma coisa, rapaz, não está dando certo, questões financeiras, tal, eu disse, não, eu vou procurar outra coisa. E comecei a trabalhar em Porto Suape, trabalhando numa coisa que eu não queria. Forçado. Né? Foi forçadíssimo. Foi um judia sofrimento do e calo, foram bicho. só 2 meses, viu? Eu passei 2 meses apenas e lá me deu... E apareceu a oportunidade, justamente nessa época, quando eu tinha desistido, né? Rapaz. De deixar a música em segundo plano mesmo. E apareceu a oportunidade dessa faculdade, dessa licenciatura. E justamente nesse momento que eu tinha deixado, né? E eu disse, não, poxa, o que é que eu faço? Eu passei uma semana pensando, né? Conversei com muita gente, inclusive com o meu encarregado lá na obra, que quando eu conversei com ele, que ele disse, você está fazendo o que aqui? Vá-se embora, seguir seu sonho, vai fazer o que você quer, porque você se arrepende depois, não deixe de fazer não. Aí foi quando eu tomei a decisão, no último dia de fazer a inscrição para fazer a faculdade, né? Que eu tinha que ir lá, jogar os documentos e fazer a matrícula, né? E no último dia, nos acréscimos, eu cheguei lá, a secretária já tinha ido embora, tive que ir na casa dela, vai e volta, que era até tal hora, ela saiu antes, e voltou lá e fez a minha matrícula, e eu concluí a faculdade, né? Depois da faculdade eu fiz uma pós em ensino de música, eu sou professor de música, hoje eu estou à frente do projeto Novo Música da Escola, da Secretaria da Educação, né? Bem. Já desde depois da pandemia, eu acho que 2021, acho por aí, foi que eu comecei como coordenador, e estou até hoje. É uma alegria muito grande estar à frente desse projeto, que eu já tinha feito parte como instrutor, né? E hoje eu sou coordenador, né? E a felicidade e um privilégio muito grande de estar à frente desse projeto tão importante para a cidade, né? Porque é levar música para as escolas, para esses alunos que às vezes são tão vulneráveis, né, a tanta coisa, né? E a música ela vem para agregar, né, na vida de todos eles, né? Em todos os sentidos, da melhor maneira possível. O que Então, seria da gente sem música? Verdade. E você veio.
Nos acréscimos do segundo tempo, Não, o cara foi lá eu- atrás da mulher pra fazer a inscrição. Eu fico besta com o destino da vida da gente. Porque cada um é uma história. Pois é. Cada história dessa tem o quê? Dificuldades. E força de vontade, entendeu? É misteriosa. Viu? E o cara sempre tem aquele negócio, né? De tipo, ou é agora ou não é agora, É. tá ligado? Depois o cara determinou, tchau. E foi Você desse pega jeito com Deus mesmo, e- assim, foi... Eu cheguei lá, era até tipo, acho que era até 6 horas, até às 18 horas. E eu cheguei lá faltando o quê? Uns 20, um minuto, meia hora, mais ou menos assim. Uhum. É só ela acabou de fechar, saiu. Eu disse, onde é aquela casa, onde é a casa dela? Vou Pisasse atrás dela. pra lá. Foi, eu teve que voltar pra fazer minha matrícula. O destino da gente tá Velho, arretado aí demais. conta pra gente aí, vocês falaram que o pontapé inicial na música de vocês foi no Rodolfo, né? Conta pra gente aí como foi, assim, a primeira vez. Porque o cara, eu mesmo, se eu fosse cantar pra uma galera, eu Acho ia que- dar uma falhada na hora. Acho que antes de contar, É. Diego me pediu para trazer algo que me representasse, né? Algo que eu Cadê, tivesse há muito tempo. Aí lá vai eu. Ah, agora aí é pancada. Olha, amorzinho. miniatura. Top, top, top. Aqui. Show de bola, assim, velho. Guitarra. Deixar aqui, né? pra- Deixa aí. Vamos lá. Pancada. Então, eu sempre gostei muito de música, desde criança, desde muito pequena, eu sempre gostei. E assim, eu sempre fui muito apaixonada por instrumento de cordas, diferente do nosso amigo, que é Baterista. da baterista, né? O meu lado foi muito essa questão das cordas. E aí, quando eu tinha 15 anos, minha madrinha me deu um violão de presente, eu via pedindo, é um violão, inclusive madrinha. Um beijo, ela deve estar com assistindo certeza. agora. Manda um abraço pra ela. Fica sossegado. Ela me deu um violão e aí era em casa o dia todo, sem saber de nada, e pra Martela, cima e pra tentando. baixo. E aí durante esse período, teve uma pessoa que foi bem importante também, é conhecido nosso, que era Aldinho. Claudinho. Que hoje ele tá à frente daquela banda. Acho que Diego deve saber. Crush. Crush. A banda Sim, Crush, sim, ele tá à frente da Aldinho, né? Crush. Vai estar aqui sábado, né? No Motorhome. Eu acredito que sim. E aí, Heraldinho, eu, sem saber de nada, Heraldinho pegou uma folha de caderno, escreveu as notas lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto, tá aqui. Se você quiser aprender, e ele morava lá de frente de casa na época. E aí ele gostava de tocar violão na calçada e tal. Quando eu via que ele tava lá, Tava aí eu já ia lá. Eu ia bater lá. Ele me deu as notinhas e aí eu comecei. Sei que com um mês ali naquela peleja eu já tava tocando umas musiquinhas. Realmente eu queria, né? Nunca fiz aula de canto, nem de violão, nem de nada. Foi realmente era um desejo meu, eu já gostava, eu já queria. E aí tive um incentivo de algumas pessoas. E aí teve uma apresentação na escola, justamente nessa época, quando eu tinha 15 anos. Sabia muito pouca coisa, inclusive esses dias eu tava encontrando até uma foto, eu encontrei uma foto na Vai ver época. aquela lembrança lá atrás. Aquela lembrança, Ixi, justamente. isso De é bom pessoas demais. que estavam lá, crianças, e a gente tudo jovem, né? a Tudo galera, jovem. tudo Vai velho. arretado. Pois é, e hoje a gente acaba se encontrando em outras coisas, né, assim, na vida. Mas aí, nessa apresentação específica na escola, foram 2 músicas. Era até uma música evangélica, era algum projeto que tinha na escola. Mas, assim, foi bem marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu me apresentei, de fato, com um monte de gente olhando, né, as pessoas olhando. Mas aí eu também nem imaginava que eu pudesse fazer isso de forma profissional naquele momento. Né? E aí eu continuei. E a partir dali, depois de conversas, de amizades, através de Janaína, né? Janaína foi um grande... Fernanda Mota? Janaína Mota. Sim. Não sei se ela tá assistindo, se tiver, Ah, né, mas Maga? não perde não. Desenrolada ali. Pois é, que assim, foi uma das pessoas também que me fizeram conhecer Karine, né? Eu conheci Karine através de Janaína, né? A família de Janaína é muito musical e aí eu tinha Demais. muito essa amizade com ela. Eu não vou nem lembrar quantos anos, assim, é quase 20, mas não vamos fazer conta pra não chegar pra não- à idade, né, Entender. e tal. Mas é há quase 20 anos. E aí, a partir disso, foi onde eu comecei realmente a investir de forma profissional. No momento em que eu conheci Karine e tudo mais, a gente ingressou ali em 2011, 2012. A gente iniciou a dupla e começou a fazer coisas de forma profissional. Tu e Karine ficou quanto tempo assim, mais ou menos? Rapaz, a gente teve um tempo, a gente ficou 2011, 2012, aí em 2014 eu fui pra... Final de 2013, 2014 eu fui morar em Recife, porque eu fui fazer um curso lá. E aí a gente meio que deu uma pausa, depois eu retornei em 2015, 2016, e a gente retomou, e aí foi onde a gente deu uma guinada grande, a gente teve um avanço, né, no projeto. E antes de 2016 era Cibele e Karine, né, mais a questão acústica, voz e violão. Quando a gente retomou o projeto, a gente trocou, a gente inverteu. Aí ficou Karine e Cibele, né, e foi algo muito bacana, a gente teve muitas oportunidades, e aí a gente ficou até mais ou menos 2017. A gente fez alguns shows importantes, né, durante o tempo que a gente estava junto. A gente participou de uma edição de Festival de Inverno,
tinha um polo lá no Magano, a gente participou acho que em 2012, e aí a gente participou de muitas festas de reis aqui do município, né? A gente fazia muito show em Garanhuns, em Caruaru, em Recife, né? Na região aqui a gente realmente tinha um conhecimento muito, muito bacana, mas aí depois disso a gente decidiu seguir caminhos separados, né? Karine casou, foi fazer outras coisas, hoje ela faz parte de uma igreja e aí ela canta mais Então, músicas então, evangélicas. Isso, ela queria parar mesmo. E aí eu dei continuidade. Nesse momento eu já conhecia Júnior, né? Então, Júnior foi um grande parceiro. Júnior era meu baterista, o percussionista, motorista. Era nós, assim, a Botou os equipe. dois de bola pra frente. Justamente, era motorista, era pra tudo, Com Deus né? que é Assim, assim. era muita parceria mesmo. E aí a gente fez um monte de coisas até chegar aquele período realmente da pandemia, onde eu precisei dar uma pausa. No início só queria bateria. Meu pai queria que eu tocasse violão, que eu cantasse, mas eu só queria bateria. Na realidade, no início, meu pai nem queria que eu fosse músico. Pela dificuldade, né? Ele sabe das dificuldades, né? Sempre viveu de música, né? Até hoje ele ainda faz um showzinho, uma coisa de voz e violão. Mas existia essa resistência de não deixar... Meu pai tinha um instrumental, ele tinha a banda. Meu pai já foi dono de banda, de várias bandas, ídolos do show, as bandas antigas. Quinteto da Saudade foi dele já. O nome dele, junto, talvez alguém de casa. Valdinho Valença, meu pai. Valdinho Valença. Que amo, sou admirador, ele sabe disso, né? Muito bem. Admiro muito meu pai. Foi um espelho para mim, tanto na música como na vida e assim até hoje é. Pai e mãe devem estar assistindo, minhas Isso aí. meninas, minha São família, bentenses um beijo também, para todo mundo. Daqui São também, bentenses, né? isso, são bentenses. Muito bem. E assim, e teve essa resistência dele não deixar eu pegar o instrumento, sabe aquela resistência de não querer que eu fosse músico, né? Mas foi inevitável isso, né? E eu fazia, era como todo mundo foi, assim, de pegar as panelas de manhã mesmo para ficar tocando. Amassado com Era, pegar Quem nunca fez maluquinho. isso? aquela latinha de mucilon, a gente fazia bateria. A lapada que afundava. É. Eu lembro. Então a gente já sempre brinquei assim com meus amigos, de fazer uma bandinha, vamos fazer uma bandinha, pegar as latas, as coisas. Fica na Aí calçada. depois de um tempo meu pai foi deixando eu pegar a bateria e eu comecei ali pegar a bateria, eu acho que pelo mais ou menos 12 anos de idade. E sem saber de nada ali, mas já na intuição mesmo, tocando. E surgiu que eu sempre tive essa brincadeira de fazer uma bandinha, nem que fosse com lata, com uma coisa, e a gente começou a gente conseguiu uma menina que tocava guitarra, vamos fazer uma bandinha aí. Primeiro foi só percussão, que eu tinha acesso à bateria do meu Resenha pai. nos ensaios, eu dou por visto. Era só E você bateria tem que ensaiar, e Só guitarra. zoada, né? É. Porque No sempre tinha que ensaiar, né? Chamava a galera e Isso. ensaiar em algum canto. Aí a gente fazia, muito zoado, a gente chamou ela pra fazer, a gente tocava quando a gente tem uma banda, guitarra e percussão e bateria só. Mas aí foi brincando, e tinha uma coisa engraçada, que hoje eu digo a ele, na época ele não sabia, mas meu pai, ele tinha um instrumental todinho, né, assim, ele tinha baixo, guitarra, teclado, tudo, ele tinha tudo. E tudo instrumento bom, coisa boa, sabe, tinha som, tinha tudo. Som de evento mesmo, som grande. E ele viajava muito pra fazer voz e violão. E as coisas em casa. E quando ele viajava, Era a hora. era. Vamos. Aí eu chamava meus amigos, vamos fazer um som aqui. Tinha Pedrinho, que tava aqui, policial da Rocan, acho que ele tá na Rocan ainda hoje, não sei. Que ele era o tecladista. Tinha um tecladinho pequenininho, parecido com brinquedo. Fabrício tocava baixo, a gente muitas vezes. De Gela ainda não. Fabrício Galego. Oliveira. Fabrício Galego, todo mundo conhece ele assim. Ele, às vezes, fazia o baixo no violão mesmo, porque a gente não tinha um baixo. Né? Gleito também. André deve estar assistindo. André Sandek, que era o cantor. Enfim, já tantas pessoas passou pela banda virtual, acho que foram Eli, eu vou lembrar de todos, Magno, tanta gente que passou assim, a gente brincando de fazer banda e tudo. Sim, mas voltando a coisa aí, eu tinha acesso a esses instrumentos quando ele viajava. Minha mãe era conivente, coitava, era. Coitava, eita gota. Ela fazia vista grossa, sabe? Eu sei como é, eu Aí sei. a gente brincava muito e chegou um momento que minha mãe era gestora do Rodolfo Paiva, da Mas eu escola. tenho uma banda dentro de casa, acho que ela dizia. Aí ela via muita Eu vi gente a bateria. ensaiando, né? Aí, Eita. e a gente já tinha o nome, a banda virtual, era banda Isso é um virtual. orgulho. Banda virtual, que no nome foi meu tio, Carlos Moraes. Né? Quando foi isso? Rapaz, foi. Poxa, 95 foi. Porque virtual já é um nome, né? Bem à frente. Moderno, moderno. Pois é, exatamente. É tecnológico, lá na frente. Foi porque ele, meu tio é bem bom de nome, assim, sabe? Carlos Moraes, eu pedi a ele, se eu vou pensar no nome aquele, ele só é virtual, pronto, aí ficou. Ficou virtual e a gente tinha essa banda de brincadeirinha, ninguém tinha feito show ainda. E minha mãe sabia, tinha visto a gente ensaiando já, brincando, né? Aí ela disse, olha, tem a festa, tem o São João do Rodolfo Paiva, vou botar vocês pra tocar, vai ser a banda. Aí todo mundo se empolgou, mas todo mundo nervoso, né? Mas, poxa, a gente vai tocar como? E o som contratado foi o som do meu pai, né? Olha. Oxe, já era de casa. Aí ele já tinha liberado a bateria, fez ponta a bateria. Já tá né? certo, já. Que aí hoje eu tenho ela, foi minha primeira bateria, né? Aliás, teve uma antes, mas minha primeira bateria mesmo assim, pra eu tocar profissionalmente foi essa. E ainda hoje eu tenho ela. E
E os outros instrumentos, né? Como é que a gente vai pedir esses instrumentos a ele? Aí a gente chegou Ele lá sem saber sem que saber você que a gente já usava. tinha usado, né? Aí pediu, precisa do baixo, guitarra, tal. E vocês vão saber tocar nesse instrumento? Um teclado bem pequenininho, um teclado bem grande, um Sonic. Aí ele disse, não vão saber tocar. Mal ele sabia que a gente já tinha tocado nele, né? Não, nós desenrola, nós desenrola. Aí sei que ele liberou, a gente fez aí foi o primeiro show da gente. Foi emocionante, assim, eu não tenho os registros disso, infelizmente. Quem tiver, por favor, uma foto que seja, manda esse Pelo registro. menos uma foto, pra Porque salvar eles. eu tava até tentando lembrar hoje, Marcela que trabalha comigo lá, Marcela é diretora do setor pedagógico lá da secretaria, a gente conversando lá, eu estudava contigo na época, e eu lembro dessa festa. Olha. Aí eu disse, pô, Aí, tá vendo, aí. foi meu primeiro show. Aí eu lembro, foi. Marcou. Então foi assim, foi muita emoção. Depois disso, a banda virtual começou, a FAI fez alguns shows, inclusive fez um show em cima do Asa da América, que sempre foi o meu sonho. Pega. Já sonhava em É, subir foi. pra cima do bichão lá. Nessa época que eu brincava de bateria e tudo, quando eu tive o clique assim pra dizer, poxa, é isso que eu quero, né? Foi quando eu vi o Asas passando, tocando aqui em São Bento. Passou. Passando, eu olhando assim, era Nazareno, tava tocando, um grande amigo meu, que foi Só baterista do observando de Asas. baixo, Só olhando, e eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer. E eu disse na hora dos meus amigos, né, que estavam perto de mim, não sei se eles vão lembrar disso, que eu disse, eu vou tocar aí. Um dia eu vou tocar aí, as Deus pessoas, tu escutou. vai nada, tu vai tocar, né? Ninguém acreditava, né? E sempre foi meu sonho. E consegui realizar, né? 25 anos que eu tô Graças no a Asas. Deus, velho. Que E bem. foi isso.